Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra estarmos aqui na noite de hoje, na 41ª semana Joana de Ângeles. Saúdo a cada uma, a todos sejam bem-vindos. Olá, meu amigo Ismaelton, que bom falar contigo. Estamos ao vivo, com transmissão pelo Facebook do Caminheiros da Paz. Estamos também transmitindo pelo Instagram do Caminheiros da Paz. E desde já agradeço pela oportunidade de estar aqui na noite de hoje. O tema proposto, nossa querida Semana Joana, na 41ª Semana Joana de Ângeles. E o tema proposto foi Joana, a mensageira da paz. Me solidarizo inicialmente com todas as famílias enlutadas, com todas as famílias que passaram por momentos difíceis em razão deste momento que a gente vive, da pandemia. Me solidarizo também com todos os familiares, todos os amigos, e que neste momento a gente possa encontrarmos saídas viáveis, aprimorarmos as nossas ferramentas e habilidades no sentido de nos tornarmos mais empáticos, mais altruístas, né? Embora o momento nos convide, e que bom que o momento nos convida a esta reflexão. Então, saudade de vocês, muita saudade, morrendo de vontade de dar um abraço caloroso. Mas, enquanto a gente não se encontra presencialmente no nosso querido templo, Caminheiros da Paz, a gente segue nesse novo formato de palestras online, de seminários, diálogos online, assim como na noite de hoje. Inicialmente, a pedido do nosso querido Ismaelton, da diretoria do Caminheiros, ele mais cedo pediu que fizesse o convite a cada um e a cada uma de vocês para vibrarmos juntos pela Semana Joana de Ângeles, para lembrarmos também de amanhã, da produção do almoço, e da terça-feira o almoço, que vai ser agora no novo formato, né? Drive-thru. Então, sempre que possível, assim que possível, que possamos juntos colaborar na construção, na confecção, na produção do almoço e nos servir na terça-feira. Então, eu espero que todos e todas, eu só ver aqui os comentários, que Jesus nos abençoe, José Hamilton, todo mundo que está acompanhando. Vamos começar, né? Joana, a mensageira da paz. Inicialmente, acompanhei a palestra de Berna ontem, de Bernardo. Vou agradecer pelo adjetivo lindo. Agradeço muito pelo carinho, pela generosidade de sempre, né? De Bernardo, de Berna. Uma palestra linda, um bate-papo memorável na noite de ontem. E espero que eu possa também contribuir. Trouxe algumas reflexões em relação a Joana. E para quem não viu e que precisa, é importante ver a palestra de ontem de Bernardo. Ele traçou numa perspectiva linear, histórica, as vidas, as sucessivas, as mais importantes reencarnações ou encarnações da nossa querida Joana de Ângeles. E ele cita, né, inicialmente Joana de Cusa, perpassa por Clara, Inês, até chegar em Joana Angélica. Embora existam outras encarnações de nossa querida Joana, mas essas são as que de alguma forma representaram para a gente um maior impacto pelo arcabouço de informações e pelo que trouxe para a gente, pela mediunidade de nosso querido Divaldo Franco. A série psicológica produzida
né? E que a gente tenha a oportunidade de se debruçar. A série psicológica de Joana é um grande cabedal de informações e de auxílios, e de auxílio nesse momento de tamanha necessidade sobre pontuarmos as questões da vida, as questões das nossas existências, os conflitos que parecem, e a experiência jurídica demonstra isso, onde há uma amplitude na quantidade de conflitos e na nossa capacidade, e a nossa capacidade de resolvê-los, que parece com o tempo estar diminuindo. Não sei se isso é de alguma forma reflexo da nossa incapacidade, ou da nossa dificuldade, ou da não pretensão em resolver e solucionar pacificamente os nossos conflitos. De toda forma, eu começo desejando uma boa noite muito especial, um caloroso e fraterno abraço nos corações de vocês, de cada uma e de cada um de vocês, em nome do Caminheiros da Paz. E após a fala de Bernardo ontem, sobre a retrospectiva, por assim dizer, da nossa querida Joana, fiquei a pensar sobre quais ou que informação eu poderia trazer no sentido de que pudéssemos, de alguma forma, tirar lições valiosas de aprendizado a partir das narrativas. E aí eu vou citar para vocês um livro que eu gosto muito, que é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Psicografia de Chico, ditado por Humberto de Campos, onde tem um capítulo, esse capítulo constitui uma referência muito relevante, porque ele vem ratificar ou vem ampliar as informações que nós temos de Joana nas duas passagens que ela se apresenta ou quando ela é citada nos evangelhos. Quando ela é citada, por exemplo, por Lucas, e o texto de Humberto de Campos, Joana de Cusa, ele traz para a gente um conjunto de informações e como ocorre o diálogo entre Jesus e Joana, e aí eu vou me ater a este diálogo, porque para mim ele traz um conjunto de informações e que a gente vai, ao longo da fala da noite de hoje, entender quais as mudanças e de que forma Jesus provocou mudanças em Joana de Ângeles, que na verdade na época era Joana de Cusa. E como o diálogo do Mestre Jesus, ele vem enraizado ou vem profundamente marcado por uma provocação interior que faz com que ela amplie a sua consciência, transcenda e diga de alguma forma quais lições a gente pode tirar de uma senhora de Cafarnaum, uma dama de Cafarnaum, uma patrícia, e que carregava consigo algumas inquietações, algumas reflexões, algumas crises existenciais, inclusive voltadas ao seu relacionamento. E como o mestre faz neste diálogo com Joana, e para mim parece muito oportuno trazer, para a gente refletir sobre de que forma eu posso me apropriar daquelas informações e daquele diálogo que o mestre teve com Joana para tirar lições plausíveis e satisfatórias para o meu aprendizado. E quando eu digo para o nosso aprendizado. E trazer esse debate no sentido de apresentar possíveis interpretações que não significam, sob hipótese nenhuma, pretensões ou proposições unicamente válidas. Pelo contrário, se trata da oportunidade de esclarecer e de apresentar um ponto de vista que me parece interessante. A começar pelo tema. O tema proposto para este ano, o tema da Semana Joana, nossa querida veneranda, é Semana Joana de Ângeles, a mensageira da paz. E a primeira provocação que eu gostaria de fazer a cada um de vocês é: que paz é essa?
É possível experimentar, é possível vivenciar esta paz? É possível sentir uma plenitude quando se existe tanto sofrimento, tanta dor, tanto conflito? É possível sentirmos paz em meio às questões familiares que nós temos, há tantas e tantas divergências, posturas, posicionamentos? Que paz o tema está propondo? Numa leitura prévia ou numa análise sumária das informações, nos parece não ser possível falar de paz no atual cenário que a gente tem. Num cenário onde somos marcados por profundas desigualdades sociais, num cenário marcado por profundas injustiças, num cenário marcado por ideias e debates que perpassam e que ultrapassam os limites de verdade, de uma ética, qual é a paz que almejamos? Qual é a paz que desejamos? E qual é a paz que neste momento somos capazes, de alguma forma, de construirmos e de solidificarmos? E partindo desta ideia de que eu ainda não sei qual é a paz que a gente quer e qual é a paz que a gente se discute, mas entendendo que Joana traz para a gente uma proposta. E ao longo da narrativa, da experiência de Joana de Cusa, a gente vai tentar, ao final, estabelecer a partir destas provocações qual a paz, qual o ideal de paz que a gente alcança, ou que a gente pleiteia. Considerando ainda que nós estamos vivendo uma época de transição planetária, que segundo vou chamar de filosofia ou conhecimento espírita, estamos a passos de um mundo de regeneração. Ou melhor, de mundos felizes, estamos ainda no mundo de provas e expiações. Estamos no mundo de provas e expiações. Mas ao falar dessa paz, o tema ele vai mais longe. O tema ele diz Joana, a mensageira da paz. E como eu posso encontrar nesta mulher, nesta figura, como sendo ela a portadora, o mecanismo pelo qual esta paz se revela, esta paz se apresenta, e de que forma podemos tirar desta mensagem uma paz para cada um de nós. Um pouco de paz para cada um de nós. E falar de Joana, eu preciso, de alguma forma, pontuar, e aí Bernardo fez isso ontem de forma muito brilhante, quem era Joana, de que forma ela pensava, e aí eu vou estar falando de Joana de Cusa, e vou justificar porque eu estou escolhendo Joana de Cusa para falar de paz, falar da paz. Porque, ao meu ver, ela traz para a gente uma série de questões, uma série de conflitos, que embora tenham ocorrido há 2000 anos atrás, esses conflitos permanecem absolutamente vivos e esses conflitos perpassam pela existência de muitos de nós. Joana, que era esposa de Cusa, que era o intendente de Herodes de Antipas, e todas essas informações históricas estão no livro Boa Nova de Chico, no capítulo intitulado de Joana de Cusa. Mas o fato é que Joana era uma senhora que cuidava do lar, uma dama de Cafarnaum, como a própria escrita nos apresenta,
cuja personalidade reunia 3 tributos interessantes: de uma fé verdadeira, era uma mulher de fé verdadeira, era uma senhora de nobre caráter e de rara dedicação. Me parece que temos dessa forma 3 atributos ou adjetivos de uma personalidade que naquele momento vivia uma profunda crise, eu vou chamar de crise existencial, porque não sabia administrar as querelas e os conflitos que ela passava, sobretudo com seu esposo, Cusa. E para situar melhor, preciso dizer para vocês que Cusa, por ser intendente de Herodes de Antipas, tinha uma relação ora muito próxima com os romanos, ora muito próxima com o povo judeu e de alguma forma com os próprios representantes do sinédrio da religião judaica da época. E que aquilo passava então por caminhos diversos, porque os romanos caminhavam ainda pelo politeísmo, o judaísmo caminhava pelo monoteísmo, e Cusa estava ali a se relacionar da melhor forma possível, com interesse sobretudo no âmbito do poder e da política da época. Percebam que nós temos 2 elementos absolutamente fortes na cultura de uma sociedade, que é o poder, seja o poder financeiro, seja o poder religioso, e o outro elemento seria o elemento de status social, pelo qual ela desfrutava, Joana de Cusa, por ser esposa deste intendente Cusa. Mas o fato é que ao experimentar toda aquela realidade de poder e de condições financeiras e sociais para uma época, Joana também enfrentava dificuldades e reflexões diante das desigualdades que existiam naquela época e que não são diferentes das desigualdades de hoje de alguma forma. Porque ao mesmo tempo em que se tinha, por um lado, ela vivia do prestígio de ser uma dama de Cafarnaum e que de alguma forma representava um centro comercial, Joana, ao mesmo tempo, também enfrentava ou percebia que havia uma desigualdade, um conflito e uma necessidade de uma intervenção diante das mazelas e dos sofrimentos daquele povo. E não só isso, ela trazia consigo a necessidade ou a inquietação de se tornar de alguma forma mais útil, mais partícipe daquela sociedade, já que ela se via numa posição, provavelmente, de possível ou de com mãos capazes de serem colocadas à obra. E o que é que ocorre? Diante da existência ou diante da passagem do Mestre Jesus, como aquele ser que revolucionava o pensamento da época, que via a sociedade como uma grande família universal, que via naquele momento, e ela via naquele momento, no Mestre Jesus, uma possível oportunidade de interpretação e de compreensão daquelas mazelas, daquelas segregações que existiam à época dentro da cultura romana, e que ela via também uma oportunidade de se conhecer e de entender qual seria essa nova proposta do Mestre Jesus. Uma proposta de amor, uma proposta de fraternidade e de transformação. Então,
cita-nos Humberto de Campos, que ela vai ao encontro do Mestre Jesus para falar um pouco das suas dificuldades. E no momento oportuno, na casa de Simão Pedro, ela encontra o Mestre Jesus e começa a dialogar, a expor os seus conflitos, a expor as suas inquietações, a expor as suas dificuldades, a forma como ela lidava com o esposo Cusa, o fato do próprio Cusa não aceitar aquele novo projeto ou aquele movimento que surgia dentro de Roma, esse movimento chamado de amor, de transformação, de acolhimento, de respeito às diferenças e de respeito ao outro, a compreender como o outro reage e de que forma a gente pode entender e acolher este outro. Joana, movida por esta inquietação, vai ao encontro do Mestre Jesus para obter ou buscar possíveis respostas. E o Mestre Jesus, como um bom terapeuta, escuta toda a narrativa de Joana. Joana se alonga, o Mestre pacientemente a escuta, ela narra todas as dificuldades do seu casamento, da sua convivência, narra as inquietações do marido em relação ao Evangelho, narra todas as relações ou muitas das relações escusas que eram apresentadas pelo seu esposo em detrimento ou em consonância com o poder da época, seja o poder financeiro, seja o poder religioso, mas o fato é que Joana representa, pelo menos para mim, um exemplo de existência humana onde muitas das nossas inquietações, muitas das nossas necessidades ou não, podem ser tiradas a partir do exemplo dela. E citando tudo isso, Jesus ouve Joana atentamente e diz o seguinte para Joana: se teu esposo te trata de forma indiferente ou leviana, ou se o teu esposo não consegue compreender as tuas inquietações, Jesus diz o seguinte: ama-o mesmo assim. Aquilo que Jesus disse a Joana de Cusa, e que ao dizer hoje para cada um de nós parece soar muito estranho. Porque o convite do Mestre Jesus, a gente pode entendê-lo a partir de Paulo de Tarso, quando ele cita aos Coríntios, por exemplo, que o amor é benevolente, que o amor é paciente. E como Jesus convida Joana a amar, ainda que ela estivesse sendo agredida, tratada de forma indiferente, tratada de forma arrogante, sabendo da existência de relações múltiplas por parte de Cusa. E eu fico sempre a refletir como não deve ter sido difícil e como essa história ela é absolutamente contemporânea. Os conflitos enfrentados por Joana e numa sociedade como a nossa hoje, 2000 anos depois. Mas o fato é que o Mestre Jesus faz algumas reflexões com Joana e eu vou trazer para vocês duas reflexões. Ele diz: Joana, não podemos colher uvas nos abrolhos.
Abrolhos, né, são formações rochosas no mar, né? E como podemos colher uva nessas formações rochosas? E como podemos arranhar ou arar o solo para que ele possa dar frutos de qualidade? Naquele momento, Jesus dizia para nossa querida Joana de Cusa que era preciso exercitar características da sua alma, do seu espírito, em razão da existência e da convivência com seu esposo. Me parece uma provocação muito, embora cuidadosa, do Mestre Jesus, mas absolutamente incisiva em relação ao que ele estava provocando em Joana de Cusa. Porque embora ele reconhecesse todas e entendesse todas as dificuldades na convivência com Joana, com o esposo, o fato é que ela era chamada à reflexão para entender qual o papel dela naquele contexto, de que forma ela poderia contribuir na manutenção do seu casamento, se fosse o caso, ou de tirar lições razoáveis no seu processo de aprimoramento e de renovação interior. Mas o fato é que naquele momento Jesus provocava em Joana o desenvolvimento ou a ampliar a sua capacidade de amor próprio, de domínio das suas emoções, de uma relação forte consigo mesma, e demonstrava para ela o quanto ela era forte para enfrentar as adversidades que naquele momento ela estava passando. E Jesus diz mais ainda: é preciso ter ciência e ter clareza do relacionamento que você tem com o seu esposo, mas de que forma você pode tirar lições plausíveis para o seu aprimoramento. Eu não sou obrigado a conviver com quem me violenta, e isto é fato. A gente não pode admitir qualquer tipo de violência. Mas é preciso, naquele momento, entendendo as circunstâncias da época, que se tratava de uma dama de Cafarnaum, de uma dama e de uma senhora casada com um intendente, com uma autoridade daquela época, e que o contrário poderia ter efeitos absolutamente reversos e destruidores na vida de Joana. E Joana entende a proposta do Mestre Jesus. Joana sai naquele primeiro momento, naquela primeira parte do diálogo, entendendo o papel dela, o papel de amar, o papel de contribuir no aprimoramento pessoal do seu esposo, ainda que com todas as dificuldades que ela tinha naquele relacionamento. E Jesus a convida a olhar ou não dar atenção aos pequenos defeitos do marido, mas isso não significava a aceitação, de alguma forma passiva, de questões que violentavam a própria Joana de Cusa. E entendendo que ela poderia ir mais longe,
ela deu o segundo passo na transformação naquele momento, no diálogo com o Mestre Jesus. Diante deste primeiro trecho da obra, Joana já sai fortalecida interiormente. Joana reconhecia a sua capacidade de ler e entender a realidade, mesmo que diante de todos os problemas que ela enfrentava, e problemas estes que ultrapassavam o ambiente doméstico, Joana passou a reconhecer as suas potências enquanto ser, enquanto mulher. Ela passou a dominar as suas emoções, ela passou a entender que, embora ela estivesse experimentando circunstâncias que lhe atingiam a alma, ela poderia tirar daqueles momentos uma transformação interior, uma capacidade de tornar-se muito mais resiliente, assertiva e, do ponto de vista emocional, muito mais estável. Dito isto, ela reconhece as suas potencialidades, reconhece as suas fragilidades e entende que ela poderia colaborar tanto com o Mestre Jesus como com o próprio intendente de Cusa, arranhando, arando aquele solo que até então era infértil. Mas arranhando ou arando como? A partir das suas experiências e, sobretudo, dos seus exemplos, na convivência com o intendente de Cusa. Mas o fato é que nos primeiros passos que a gente dá, e isso é muito interessante, porque a cada momento que a gente enfrenta um processo de, eu vou chamar de cura, que a gente entende ou que a gente passa a conhecer determinadas coisas, a gente quer levar logo para o outro aquelas nossas referências, aquelas nossas histórias, aqueles nossos aprendizados, como se eles fossem, e às vezes podem até ser, moldes para aqueles que conosco vivem e que passam, a nosso ver, por experiências mais conflituosas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que ao pensarmos ou ao agirmos de forma mais leve, ou ao olharmos para a vida sobre uma outra perspectiva, a gente entende porque, a partir do nosso olhar e entendendo que aquilo fluiu positivamente para a gente, pode, de alguma forma, refletir ou trazer como uma bula pronta para a história de tantos outros que convivem conosco. Imediatamente, após o primeiro diálogo com o Mestre Jesus, porque o diálogo ele foi contínuo, após a primeira etapa, Joana já se sentia, ou o seu ego já caminhava para um propósito de querer impor à Cusa aquelas descobertas pelas quais ela experimentava. E isto é absolutamente natural. Se eu experimentei um remédio, se eu experimentei uma forma de agir, ou se eu conheço uma religião nova, uma religião diferente, às vezes ou quase sempre é natural que eu queira impor a outra em que convive conosco, aquela forma de pensar, aquela forma de agir, querendo de alguma forma que o outro ou a outra pense como eu penso. E eu queira impor os meus desejos, impor as minhas vontades para aquele que comigo vive. E isso aconteceu com Joana, porque ela tinha bebido do primeiro encontro com o Mestre Jesus. Ela saiu fortalecida, mas não é o fortalecimento egóico, não. Ela saiu com a clareza do papel dela. Ela saiu daquele primeiro momento com a clareza das características da sua personalidade. Ela entendeu que a proposta do Mestre Jesus era uma proposta de libertação
de si mesmo. E aí ela deu outro passo seguinte, no sentido de querer impor à acusa aquela experiência dela, aquela doutrina que imediatamente ou que naquele momento ela começava a saborear e a entender. E aí ela faz uma pergunta ao Mestre Jesus que endossa e que ratifica esta minha impressão no texto de Humberto de Campos. Porque ela diz o seguinte ao Mestre Jesus: Mestre, então eu não posso impor à acusa os teus princípios de construção do reino de Deus? Eu não posso fazer com que ele, ou que eu entre para o debate a fim de demonstrá-lo um outro projeto de existência? Ela faz essa pergunta. E ela diz mais: será que eu não consigo reformar Cusa? Ela imaginava que o Mestre Jesus fosse dizer: sim, é provável ou é importante que a gente parta para o debate ou para demonstrar que os nossos princípios são muito mais valorosos e devem ser impostos ao Mestre e devem ser impostos à Cusa. Eu imagino que esta era a resposta que Joana esperava de Jesus. Sobretudo, porque Jesus tinha dito no outro momento: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas será qual a referência que o Mestre Jesus nos traz de trazer a espada e não a paz? Que era o novo, o diferente, a divergência no sentido não de impor. Mas vamos ver o que o Mestre Jesus diz a Joana de Cusa. Ele diz: querida Joana, você acha que o nosso querido Deus, não, nosso querido, né? Você não acha que o nosso Deus poderia impor a sua vontade aos tiranos da terra? Você acha, Joana, que Deus não poderia ceifar todos os tiranos que fazem mal à humanidade? E Joana novamente reflete sobre o segundo passo que ela tinha dado no seu aprimoramento. É uma reflexão interessante. E quantas vezes durante a nossa caminhada, e a gente até entendia, porque ela queria reformar o seu esposo para o céu, para o reino que se avizinhava ou que se apresentava. Isso é absolutamente natural, mas o que ela não contava é que a resposta do Mestre Jesus fosse de: não faça isso. E aí Jesus indaga mais ainda: a quem deve ser mais fácil esclarecer? A você, Joana, que tem o conhecimento com Deus, ou aquele que convive na indolência e na ignorância? E este é um ponto de reflexão para todos nós espíritas. Por quê? Porque à medida que vamos esmiuçando, interpretando, conhecendo, às vezes a gente pode correr o risco de querer impor as nossas vontades, de querer impor as nossas formas de pensar, entendendo que é preciso respeitar o tempo de cada um. E aí tem uma fala de Jesus que é crucial nesse processo de entendimento de Joana, de entendimento para Joana. Ele diz o seguinte: a sabedoria dos céus não extermina as paixões, transforma-as. Se nós olharmos na história do cristianismo primitivo, quantas e quantas pessoas tiveram suas paixões transformadas e não exterminadas? E o Mestre Jesus disse novamente a Joana:
o nosso Deus jamais impõe a sua vontade a qualquer um que seja, porque ele respeita o livre-arbítrio, as percepções e o tempo de cada um de nós. Disse Jesus, e eu reitero, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Olhemos para Saulo de Tarso como exemplo. O Saulo para o Tarso, para o Paulo de Tarso. Transformação em detrimento do extermínio. E Jesus conclui, Joana toma um susto, porque Joana estava contando naquele momento que ela já fosse, ou que ela pelo menos tentasse impor, e na expectativa de que ela reformaria o outro, engano. Ela não reformaria Cusa, porque era preciso entender o tempo de Cusa. E que o próprio Jesus nos diz, às vezes basta uma lágrima para que o indivíduo, para que a criatura, para que a criação repense toda a sua história de vida e de transformação. E encerrando o diálogo, Joana naquele momento entendia que, embora ela já estivesse compreendendo as suas potencialidades, a capacidade que ela tinha, a força que ela possuía, ela não tinha o direito de impor os seus desejos, as suas percepções de realidade em razão daquele que convivia com ela. Ou melhor, influenciando no sentido de reformar numa obrigatoriedade aquele que convivia com ela. E aí Jesus disse uma frase mais ainda provocante para a nossa querida Joana de Cusa. Não percas tempo em discutir o que não é razoável, o que é pequeno. Deus não trava contenda com as suas criaturas. E quando tu fostes convocada ao esclarecimento, fala o que vem do teu coração. Naquele momento, há um silêncio que eu vou chamar de retórico, porque ela entendia, a partir das provocações que o mestre lhe fazia, de como ela poderia dar o salto transcendental. E para mim, eu entendo que naquele momento, Joana conhecia e tinha dimensão do ser livre que ela acabava de se tornar. Ela estava se libertando de si mesma, dos seus conflitos com seu casamento, dos seus medos, das suas angústias, e num processo de reconhecimento de si mesma, ela tomava posse das suas forças e também das suas fragilidades. Ela rompia a casca da semente para tornar-se vida em abundância, a partir de uma provocação do Mestre Jesus, de várias provocações do Mestre Jesus. E naquele momento, reconhecendo-se como Joana, eu entendo que ela deixou de ser Joana de Cusa. E isso é uma interpretação minha. Ela passou a ser absolutamente Joana. Porque entendendo que ela poderia seguir a partir da sua fé verdadeira, a partir do seu caráter nobre e a partir da dedicação com as quais ela enfrentava a luta diária, ela reunia 3 elementos para uma personalidade que se libertava naquele instante. E
este diálogo do Mestre Jesus com Joana de Cusa, com Joana que não é mais de Cusa, para mim, naquele momento ela se transforma. E como podemos trazer isso para as nossas experiências diárias? Quantas vezes nós não queremos ou nós desejamos impor as nossas vontades como se elas fossem os melhores caminhos, os melhores remédios ou as melhores soluções para os problemas dos outros? Como a gente quer, às vezes, encontrar o diálogo ou o discurso que se encontre com o nosso e não admitimos o pensar diferente, o pensar contrário. Como nós, por muitas vezes, movidos até por boas intenções, a gente tem a vontade de ajudar, mas às vezes a gente acaba até atrapalhando. O fato é que os anos seguiram e o intendente de Cusa começa a sofrer tantos problemas num processo de desapropriação de bens, de conflitos, e os anos seguiram e Cusa veio a falecer. Mas a vida era absolutamente generosa, porque Joana ela já tinha conhecido ou ela já experimentava uma transformação diária. Ela entendeu o caminho e ela entendeu as provocações que o Mestre Jesus fez para ela. E ela já sabia qual o caminho seguir. Às vezes no silêncio, às vezes na dor, às vezes na alegria, mas em tudo que ela experimentava, ela tirava lições oportunas para o seu crescimento. E nada, a partir daquele diálogo na casa de Simão, nenhum fato posterior passou na vida de Joana sem uma reflexão oportuna e necessária diante daquele diálogo que ela teve com o Mestre Jesus. Mas o fato é que ele a estimulou a seguir pelas próprias pernas, livres das amarras de si mesma, das crenças que ela carregava. E ela fez, e ela traz para a gente agora uma mensagem de como ela pôde, a partir da sua experiência, e como ela pode, a partir da sua experiência, trazer para cada um de nós um caminho para a paz que a gente busca. Reconhecendo que nós somos aprendizes, mas nós temos características e atributos que são bons. E que nós temos potencialidades, mas que nós não devemos priorizar as nossas fragilidades. Não devemos dar tamanha importância, entendendo-a que as sombras existem, mas um olhar carinhoso para nós mesmos, para as forças que carregamos. E como disse Jesus, não perca tempo com questões que não são razoáveis, com questões pequenas que só atrapalham o teu caminho, Joana. E é um convite, uma reflexão. E depois que você se sentir neste caminho, não queira impor, e respeita a caminhada de todos os outros que estão contigo. Mas o fato é que ela tornou-se destemida, ela tornou-se perseverante, e ela teve um presente, ela teve um filho. E aí todos nós conhecemos o fim especial, embora absolutamente doloroso, da nossa querida Joana, mas que nós podemos tirar daquela mensagem uma paz que estamos prestes a imaginar que caminho é esse que desejamos. O fato é que a dama de Cafarnaum, percebam, começa a trabalhar para sustentar a si e a seu filho. Imaginemos numa época uma mulher que era rica, que era patrícia, no sentido de a população de Roma da época era dividida, basicamente em patrícios e plebeus, mas o fato que ela reunia características, reunia uma riqueza,
era uma dama e de algum tempo e por algum tempo depois ela passa a ter necessidades e a ser uma pessoa que eu vou chamar normal, que precisa trabalhar para sobreviver. E imaginemos naquela época uma mulher com um filho que começa a trabalhar para garantir o seu sustento. Porque ela não se sujeitou, ela não se sentiu vitimizada, ela não se sentiu enfraquecida, pelo contrário. Ela foi mais longe, ela buscou viver, sobreviver, trabalhando, buscando uma dignidade para sustentar a si mesma e ao seu filho. E ela foi mais longe ainda. Percebam que na caminhada dela, ela começa a partir de então, pelas características que ela possuía da sua formação, ela começa a contribuir no processo de formação de outras mulheres que viviam na época com o Mestre Jesus. E olha o papel, Joana começou a ser uma educadora, começou a colaborar na formação daqueles que conviviam com o Mestre Jesus. Porque ela já tinha entendido qual era o papel dela. Ela já tinha conhecimento das suas potencialidades. Ela sabia onde moravam as suas fraquezas, porque ela exercitou o autoconhecimento. Ela exercitou a autoanálise, a reflexão sobre suas condutas e sobre suas omissões. Joana entendeu a sua proposta de caminhada, ou entendeu ao que ela estava se propondo. E aí, conta-nos Humberto de Campos que no ano de 68 depois de Cristo, a perseguição aos cristãos estava muito intensa. E Joana, ela vai ser aprisionada com seu filho. E aí tem um momento muito, eu vou dizer, muito impactante, embora absolutamente uma narrativa que nos emociona, quando ela está para ter seu corpo queimado e ela e seu filho estão com o destino do fogo quente, né? De serem queimados em praça pública, e o filho dela diz aquela frase clássica, né? Abjura, mãe, abjura, não há mais o que fazer, não reconhece em Jesus este ser, este indivíduo que não transformou o mundo, não revolucionou naquela época, não fez a guerra que a gente esperava. Mas Joana não podia negar a sua transformação, porque ela entendia que a transformação que o Mestre Jesus tinha lhe proposto não permitia voltar atrás. Porque Jesus havia dito a ela: eu vim revolucionar o mundo sem sangue. E ela sabia que naquele momento era chegada a hora de prestar o seu testemunho. Mas ela via ao seu lado o seu filho sofrer, o seu filho ser condenado à morte por uma fé, por acreditar e entender um projeto que revolucionou a si mesma. E ela entendia que naquele momento ela seria também uma oportunidade de se fazer, pelo exemplo, a mensageira da paz. E ela lembra de Maria, como Bernardo disse ontem, no Calvário, que acompanhou o Mestre Jesus, e ela encontrou forças para suportar e dizer: eu não vou, meu filho, eu não vou negar o Mestre Jesus. E aí, estou adiantando para encerrar, viu, gente, porque faltam 5 minutos. E naquele momento, ela recebe em seu corpo as chamas e o descarrego por parte de ódio, da incompreensão e da ignorância de um povo que não entendia que o amor é o grande instrumento de transformação. E aí um dos seus algozes pergunta: e o seu mestre, ele só te ensinou a morrer, né? Soube apenas te ensinar a morrer. E aí, encontrando
um momento de força e de transformação e de resistência, ela diz não. Não apenas a morrer, mas também a te amar. E seu semblante desfalece, e ela vai apagando, e já encontra e já acorda do outro lado da existência, nos braços do Mestre Jesus. Jesus tocando-lhe o ombro e dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Essa é a história de Joana, que para mim deixou de ser, claro, naquele momento, uma Joana aprisionada, acusa, porque Joana libertou-se das crenças que a limitavam, libertou-se de si mesma e tornou-se, a partir do seu exemplo, uma mensageira da paz. E que paz é essa que a gente almeja? Não apenas a paz interior, mas uma paz que seja capaz de acolher o outro, de auxiliar-lhe sem impor as suas vontades. Uma paz que vai além de que pressente e sabe conviver com o seu passado, que se lhe deixou mágoas, entende as circunstâncias, mas não se culpa. Uma paz que não está assenta presente lá no futuro, mas uma paz que experimenta o presente e que entende que é uma paz que vai além de estar bem com si mesmo, que está bem também consigo mesma, mas também com a ordem, com a divindade e com o outro. Seja a paz com os antepassados, seja a paz com os familiares, imbuídos todos num projeto de transformação. Na noite de hoje, que possamos, eu tenho ainda 1 minuto para a live cair, que possamos na noite de hoje entendermos a proposta desta mulher, que a partir de um diálogo reconheceu as suas forças, reconheceu as suas capacidades, mas quando estava diante de impor a sua vontade a outro, percebeu que podia, a partir do Mestre Jesus, entender que eu não preciso e eu não posso impor as minhas vontades, mas entendendo que eu preciso respeitar a cada um em sua essência, a sua história, o seu livre-arbítrio. Que fiquemos em paz e que possamos entender pelo exemplo de Joana, que ela nos deixou na sua história uma grande mensagem de como podemos alcançar a nossa plenitude, a nossa paz, porque a paz é o caminho. Vamos caminhando e caminhando em paz. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos inspire e que os nossos lares sejam abençoados todos os dias e que possamos encontrar na história desta Joana, desta querida mulher, uma verdadeira revolução interior para darmos passos mais significativos em favor de nós mesmos e em favor da nossa sociedade. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo tempo que vocês estão comigo e que Jesus nos abençoe. Obrigado, caminheiros da paz, pela oportunidade de falar na semana e fiquemos em paz e tenhamos uma boa noite. Um grande abraço.